Estamos chegando com o terceiro bloco do nosso Papo Cidade. Hoje estamos recebendo o radialista e comunicador Nelson Durão e o presidente do PDT em Teresópolis, Dr. Geraldo Menezes. Dr. Geraldo, a gente volta aqui a iniciar o bloco pelo senhor com relação ao Legislativo Municipal. O PDT, o senhor falou no início do programa, pretende lançar uma nominata de candidatos a vereador que não tenha nenhum com mandato. Obviamente que o partido defende, então, uma renovação no Legislativo. Já que nós falamos aqui do Executivo Municipal, como é que o senhor vê hoje o Legislativo, que teve também um mandato muito conturbado? Vereadores que foram presos, depois soltos, já assumiram o mandato, troca na presidência da Câmara. Como é que o senhor analisa essa questão hoje, o Legislativo, que eu vejo também tem sido muito questionado pelo eleitor teresopolitano? A pior forma de apoio é a omissão. E essa omissão é a marca do Legislativo Municipal de Teresópolis. Não por acaso, na primeira oportunidade em que aqui compareci, eu afirmei com certeza de que resistiria a todas as pressões, algumas aconteceram, de que nenhum dos vereadores atuais disputaria mandato no PDT. Eu não estava errado, infelizmente. E por que que não? Por que que esses vereadores não interessam que integram o nosso quadro? A educação de Teresópolis está sucateada. O interior está abandonado. A saúde caminha precariamente. O comércio já combalido caminha para a falência total, porque não há mais vagas para parar nem na reta, nem nas ruas laterais, submetendo o pretenso comprador a pagar entre R$20 e R$40 no estacionamento, para poder fazer compra no comércio local. O interior abandonado a tal ponto de que, em 2019, o orçamento da agricultura foi de R$160 mil. É o tamanho da falta do respeito do atual prefeito. E por que eu estou tocando nesses assuntos? E, antes disso, encontramos vereadores que falam bem do prefeito, que acham que esse governo é dinâmico, é moderno. Encontram pessoas na cidade que aplaudem o prefeito. Eu, pessoalmente, prefiro ficar do lado do povo, do lado daquela gente que tem me ouvido, a quem eu tenho ouvido, nos morros, no interior, nas comunidades. Eu prefiro ficar ao lado do povo, falando a verdade, ouvindo as verdades do povo. E para vocês que construíram ou que destruíram essa cidade, por enquanto, o Geraldo Menezes está falando as verdades do Geraldo Menezes. Se necessário for, e acho que será, eu vou falar as verdades de vocês. O PDT vai disputar a sua eleição, sim, para vereadores. Nós temos hoje já 23 pré-candidatos compromissados com o partido, pessoas que se disponibilizaram, que filiaram cada um mais de 50 pessoas no PDT, isso para poder gerar um compromisso com a história do partido, que tem comparecido a diversas reuniões do partido, que tem marcado reuniões em suas casas, em suas localidades, dinamizado, mostrando que é uma campanha de compromisso sincero com a população. E nessa linha de raciocínio, até aqui nós somos um partido, estamos conversando com outras legendas, mas que estejam alinhadas com esse projeto mínimo do PDT. E uma das marcas nossa é que essa cidade, após nós chegarmos à prefeitura, nós estamos confiantes que vamos ganhar essa eleição. Após chegarmos à prefeitura, Teresópolis vai ter um hospital. O que em 126 anos, prefeito nenhum olhou para isso. E um pouco mais além, essa cidade vai ter vereadores compromissados com o povo. Vereadores que hoje comparecem às reuniões, assumem compromisso com a população, mas que voltarão a essa população honrando os seus compromissos. Esse mínimo de respeito, esse resgate de cidadania que faz parte do projeto nosso, indo aos morros, invertendo a mão de administração, não é mais possível que essa cidade seja administrada da reta para as comunidades, da reta para o interior. O que sobrar, nós mandamos para as comunidades. O que sobrar, nós mandamos para o interior. Não, isso não vai acontecer,
com o PDT. Isso não é parte do nosso projeto. Nós queremos uma inversão de mão administrativa. Essa cidade tem que ser administrada dos morros para a reta, do interior para a reta. Porque hoje, com essa desigualdade social alavancada pelos desgovernos que se sucederam em Teresópolis, a reta pode esperar. Os morros não podem, o interior não pode. Bom, vou fazer a mesma pergunta para o Durão sobre como ele vê hoje o Legislativo Municipal. Vou dizer uma coisa aqui, que eu sempre procuro, eu sou muito contra a generalização. Eu acho que não pode dizer, todos os vereadores são ruins. Não, acho que a população tem que julgar, independente do vereador estar no mandato ou não. Tem que analisar, sim, o mandato dele. Ele fez algo pela população, ele lutou, ele brigou, ele buscou atender sua comunidade de alguma maneira. Aí sim, né? Lógico que a imagem do Legislativo Municipal ficou muito arranhada nos últimos anos. Isso é indiscutível e a gente sabe disso. Mas também, né, acho que cada um tem que fazer o seu juízo de valor com relação a cada candidato ou cada pré-candidato, com certeza. Mas que, Durão, é indiscutível que o Legislativo teve anos muito turbulentos e isso afeta a imagem indiretamente dos 12 e até dos que não estão lá, mas também passaram, que acaba às vezes também espingando. O que você acha do Legislativo? Bom, Maurício, como eu vejo isso? A Câmara é a instituição que melhor representa a sociedade. Se você pegar um avião, sobrevoar o município e retirar uma foto, quando você for revelar, é a Câmara de Vereadores. Então, você hoje tem 12 vereadores, você tem 12 parcelas, vamos colocar assim, para você que está em casa nos assistindo poder, né, entender melhor o meu raciocínio, né? O prefeito é um só. Os vereadores são 12. Eles representam, no mínimo, 12 formas de pensar diferentes da nossa sociedade. O que eu escuto a cada eleição? E o discurso sempre se repete, é como eu disse no início, né? Há 30 anos que eu escuto a mesma coisa, né? E você já escutou também, essa Câmara é pior do que a passada. Toda eleição é isso. Os 12 vereadores são piores do que os 12 anteriores, que, por sua vez, eram piores do que os 12 que os antecederam. Mas quem é que os escolhe? Quem os escolhe é você, eu. Somos nós. Somos nós que, no dia da eleição, vamos lá e digitamos o número do candidato de nossa preferência. Por que de nossa preferência? Daquele nosso amigo de bairro, daquele nosso parente, daquele nosso conhecido, daquele que nos fez alguma promessa, ou até aquele que nos deu algum dinheiro. Vê se não é assim. Vê se não é esse o combustível, né, que move as pessoas saírem de casa e votarem nos vereadores. Quando você tem um comportamento como este, quando você é movido, né, por isso que eu acabei de falar, na hora de escolher o seu candidato, é isso que nós temos aí. Então, a grande mudança, você não pode exigir do vereador. Você primeiro tem que mudar dentro de você. É a forma com que você escolhe o seu candidato. É a forma com que você vai escolher aquele que irá lhe representar durante 4 anos. Aquele que vai legislar no seu nome, no nosso nome, que vai dizer, né, por exemplo, né, na área ambiental, como é que você vai poder construir a sua casa, né? Quantos andares ela vai ter, qual é o tamanho da janela que ela terá, para que o setor de fiscalização da prefeitura aprove a planta. Vereador é para isso. Vereador é para legislar e fiscalizar o prefeito. Tomar conta, saber como o prefeito gasta o nosso dinheiro. Porque o dinheiro da prefeitura não é do prefeito, o dinheiro é nosso. O prefeito simplesmente tem uma procuração que nós demos a ele na urna, pagamos a ele um bom salário, 19 mil por mês, para que ele seja o gerente da nossa conta. Né? Para você entender, o prefeito nada mais é daquele gerente de banco, o gerente da nossa conta, e ele tem que aplicar o nosso dinheiro muito bem, ele tem que tomar conta do nosso dinheiro muito bem. E quem fiscaliza se o gerente do nosso dinheiro na prefeitura está aplicando ele corretamente é o vereador. Com relação a essa Câmara, né, 6 vereadores foram presos, né, em razão de gravações feitas pelo ex-prefeito Mário Tirano, alguns dos seus secretários, né, e que depois
laudos do Instituto de Criminalística, o Carlos Éboli, né, constataram que pelo menos 2 dos áudios tinham edições e que um áudio era fraudulento. Né? O áudio apresentado pelo prefeito Mário Tricani e Rafael Teixeira, né, do pastor Luciano, a perícia criminal do Instituto Carlos Éboli, que o doutor Geraldo, que é advogado, conhece muito bem, que já foi até presidente da ordem na sua cidade, diz que o laudo, que o áudio do pastor Luciano é uma fraude. E diz que o áudio do vereador Leonardo Vasconcelos foi editado, falta um trecho. Como você, então, avaliar isso? Como é que você pode dizer assim, ó, o pastor Luciano disse isso, se o laudo pericial diz que é uma fraude aquele áudio? E aí? Então, pessoal, eu não vou dizer aqui como recado, mas para que você pense, eu vou insistir, cabeça não é para decorar pescoço, é para pensar. A toda eleição, vê se não é isso que nós falamos. Essa Câmara é pior do que a anterior. Mas quem é que coloca os vereadores lá? Somos nós. O que tem que melhorar é o nosso voto. Não é votar porque a pessoa é bonitinha. Primeiro que a eleição não é concurso de beleza, né? Você não tem que votar no cara porque ele tem uma voz bonita. Aquilo ali não é o The Voice, né? Você não tem que votar porque ele é seu vizinho, não tem que votar porque ele é seu parente, não tem que votar porque ele lhe fez o favor ou porque comprou o seu voto. Você tem que votar baseado nas propostas daquele candidato. É como eu falei no início. Esquece essa historinha de velha e nova política. São boas práticas políticas ou mais práticas políticas. É assim que você tem que votar e escolher o seu representante. Antes da gente ir para o intervalo e voltar para o último bloco, só ressaltar com relação a isso aqui o seguinte: se você vende seu voto, o político que comprou o seu voto, quando ele assume o cargo, ele não tem mais nenhuma obrigação. Ele vai pegar tudo de volta com juros e correção monetária. Você reclama, Maurício, desculpe te interromper, que quando você usa o seu limite do cheque especial, o gerente te cobra 15% ao mês. Quando você vende o seu voto por R$50, o eleito te rouba 50 milhões. Olha a diferença. E um detalhe... Quem vende o seu voto, vende a sua consciência. Com certeza. E um detalhe, o político vai olhar para a pessoa que vendeu e falar, olha, eu não lhe devo nada como cidadão, porque eu já paguei o seu voto. Né? Isso é o fato. Bom, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco aqui do Papo Cidade.